Estamos no Março Amarelo, o mês mundial de conscientização sobre a endometriose. A doença se manifesta quando o endométrio, mucosa que reveste a parede interna do útero, cresce em outras regiões do corpo. A doença afeta 176 milhões de mulheres em todo o mundo e mais de 6 milhões aqui no Brasil. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o ginecologista, especialista em endometriose, Frederico Corrêa. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Esse é um assunto que gera sempre muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Como identificar, doutor? Quais são os sintomas e quando as mulheres precisam procurar o médico? Bom, a endometriose, como foi dito, é uma doença que afeta muitas e muitas mulheres e o principal sintoma da doença é a cólica menstrual. Isso é importante porque muitas vezes a cólica não é valorizada pela própria paciente e pela família e pelos profissionais de saúde. Então, a cólica menstrual, aquela cólica mais forte, em que a mulher precisa usar sempre um medicamento ou ir às vezes ao pronto-socorro para tratar, esse é o sintoma principal da doença. Além disso, ela pode ter outros sintomas, como, por exemplo, dor durante a relação sexual, na pelve ou no fundo da vagina, sintomas intestinais, distensão abdominal, dor ao evacuar, sangramento nas fezes, enfim. Depende muito do grau da doença e onde estão as lesões, mas os principais sintomas são esses. Além da infertilidade, que é muito comum nas mulheres com endometriose. Essa é uma dúvida de muitas grávidas. Agora, doutor, em relação ao tratamento, por que é importante procurar o médico o mais rápido possível, não demorar para iniciar esse tratamento? Exato. Então, como é uma doença que tende a evoluir de uma forma mais simples para uma forma mais grave, ela começa com pequenas lesões na pelve e pode chegar até a invadir o intestino, bexiga. O diagnóstico precoce é muito importante para que nós exatamente evitemos que a doença chegue a um ponto onde é necessário, às vezes, um tratamento mais radical em relação a essa paciente, a essa mulher. Agora, a gente sabe que mulheres que têm o diagnóstico ficam muito preocupadas, ainda mais em idade fértil, quando querem ter uma gestação, né? É possível engravidar, doutor? É possível ter um tratamento e conseguir engravidar? Sim, é possível, desde que se faça o diagnóstico correto, o tratamento adequado. Em algumas situações, o tratamento é cirúrgico, então nós temos que operar essa mulher e retirar as lesões de endometriose para que ela consiga engravidar. Em outras situações, há necessidade de realização de fertilização in vitro, reprodução assistida. E várias mulheres com endometriose conseguem também engravidar mesmo com a doença. Então, não é toda mulher que tem endometriose que vai ser portadora da infertilidade. Agora, o senhor estava mencionando que a possível infertilidade é uma das consequências, mas pode ter consequências até mais graves, as pessoas podem, inclusive, morrer em função disso, como consequência grave. Isso, a doença é uma doença benigna, então ela não se comporta exatamente como um câncer que leva ao consumo do indivíduo, mas ela pode invadir outros órgãos e, em função disso, tornar o tratamento difícil, a cirurgia, às vezes, muito radical, com retirada de segmento de intestino, de bexiga ou de ureter. Tem pacientes que perdem um rim por causa da endometriose, perdem uma parte do intestino. E as cirurgias, como têm um risco maior de complicações mais graves, realmente podem levar a um quadro mais drástico. Mas, em geral, o tratamento feito com profissionais adequados, treinados, o sucesso ele é maior. Agora, tem pergunta chegando, doutor. É possível, de alguma forma, prevenir algum tipo de prevenção? Não há como prevenir a endometriose. O que nós podemos é prevenir o agravamento da doença. Exatamente fazendo um diagnóstico precoce, né? Nós sabemos que a doença começa em 70% das vezes, os sintomas começam na adolescência. Então, aquela adolescente que tem cólicas menstruais fortes, que não vai à escola em função da cólica, que não se diverte em função da cólica, tem grande chance de ser portadora de endometriose. Identificando precocemente isso, nós conseguimos evitar que ela tenha uma endometriose no intestino, por exemplo. Aí, tenho certeza que esclareceu as dúvidas de muitas ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Olha, o Centrad, o Centro Administrativo de Brasília, construído em Taguatinga em 2014, finalmente tem data para ser ocupado pelo GDF. As secretarias lotadas no Palácio do Buriti, além dos gabinetes do governador e do vice, devem se mudar a partir de abril. De acordo com informações da Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, o GDF aguarda apenas a assinatura do termo de remoção de danos com as empresas do consórcio responsável pelo complexo do Centrad. Depois disso, serão acionados os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do DF, e então a mudança vai começar a ser planejada. Inicialmente irão para o Centrad, além dos gabinetes do governador e do vice, as secretarias de Fazenda,
Fazenda, a Casa Civil e a Casa Militar. Depois da saída dessas secretarias, o prédio do anexo do Palácio do Buriti vai passar por uma reforma. As obras estão orçadas em 13 milhões de reais, mas ainda não foi aberto o processo de licitação. Cláudio Humberto, é o fim dessa novela? Ainda bem, né? Eu acho que é bem adequado mesmo, adequada essa decisão do governador Ibanez Rocha, que resolveu essa pendenga, né? Esse centro administrativo, como todos se recordam, foi inaugurado no último dia do governo Agnello. Como o governador Hollenberg não gostava do Agnello, botou gosto ruim nessa história, não ocupou o centro de convenções, continuamos pagando, o povo de Brasília pagando, sei lá, 12 ou 15 milhões de reais por mês de aluguel de vários prédios de secretaria, tendo lá o centro administrativo prontinho para funcionar, projetado e dimensionado para receber toda a estrutura do governo do Distrito Federal. É uma decisão, uma solução encontrada pelo governador, bem ao seu estilo, ele é um homem de tomar decisões com rapidez, e tanto assim que já em abril o centro começará a ser ocupado pela estrutura do GDF. Agora, é preciso redefinir o que fazer com o Palácio do Buriti, que sempre foi a sede do governo. Como o governador pretende trabalhar lá no centro administrativo, talvez seja o caso de transformar o Palácio do Buriti talvez num museu, algum centro cultural, algum espaço que atenda, por exemplo, ao setor cultural aqui do Distrito Federal. E a seguir, a Faculdade de Brasília oferece atendimento jurídico de graça. Saiba dos detalhes logo mais aqui no Band Cidade.